mente de um homem não foi projetada para suportar o peso de ser um deus. Quando um mortal se eleva tão alto que esquece o chão, a gravidade da realidade sempre o reivindica, e não o faz com gentileza. É uma lei tão inevitável quanto a morte. Quanto mais alto é o ascenso, mais brutal é a correção. Houve um homem que colocou essa lei à prova. Seu nome era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele não era simplesmente um rei. Ele era o ponto de referência do poder no mundo antigo. Os faraós do Egito eram relíquias de um passado esquecido. Os reis de outras terras eram simples vassalos, nomes em um registro de tributos. Nabucodonosor era o poder presente. Era o sol de sua era, e o resto do mundo vivia sob sua luz ou queimado por seu calor. Não herdou um império. Ele o forjou com fogo e estratégia. Seus exércitos eram uma máquina implacável que redesenhara o mapa do mundo conhecido. Ele esmagou o poder do Egito, desmantelou o reino de Judá, arrasou sua capital, Jerusalém, e incendiou o lendário Templo de Salomão. Levou a elite da nação hebraica como cativos, transformando profetas e príncipes em servos de sua corte. O seu poder militar era igualado apenas pela sua vontade de construir. Era o arquiteto da civilização, o mestre do tijolo e do asfalto. E sua obra-prima, seu monumento a si mesmo, era a cidade da Babilônia. Não era uma cidade, era uma declaração. Era a capital do mundo, uma fortaleza projetada para impressionar e intimidar, para dizer a cada visitante, a cada comerciante e a cada embaixador que tinham chegado ao centro do universo. Vamos imaginar caminhar por essa cidade. Para entrar, teríamos que atravessar uma série de muralhas tão colossais que diminuíam qualquer coisa que a humanidade tivesse construído antes. A muralha exterior sozinha tinha quilômetros de circunferência. Mas a verdadeira maravilha era a via processional. Era uma avenida pavimentada com calcário e breu, ladeada por muros altíssimos. E nesses muros, em relevos de tijolos vidrados de cores vibrantes, marchavam 120 leões, com as bocas abertas, símbolos da deusa Ishtar e do poder do rei. Caminhar por esse corredor era uma experiência de terror e assombro calculados. E aquela avenida nos levava à entrada principal, a Porta de Ishtar. Hoje, seus restos reconstruídos em um museu de Berlim mal insinuam sua glória. Em seu tempo, era uma maravilha. Estava coberta de um azul lápis-lazuli tão profundo e intenso que parecia um pedaço do céu noturno trazido à terra. Sobre esse fundo azul, marchavam em fileiras perfeitas os símbolos dos deuses. Touros dourados que representavam Haddad, o deus da tempestade, e os temíveis Muxuçu, os dragões serpente de Marduk, o deus padroeiro da cidade. Era uma fortaleza, sim, mas mais do que isso, era uma obra de teologia. Era uma declaração de que os próprios deuses guardavam a cidade de Nabucodonosor. Dentro, a cidade era uma maravilha de engenharia. Dominando o horizonte estava o grande Zigurat, o Etemenanque, o templo da fundação do céu e da terra. Uma torre escalonada que se elevava a centenas de metros, uma tentativa de conectar o mundo humano com o divino. E provavelmente a estrutura que inspirou a lenda da Torre de Babel. Mas a verdadeira joia do rei, seu projeto pessoal, eram os jardins suspensos. Uma maravilha tão lendária que os historiadores gregos a nomeariam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A lenda diz que os construiu para sua esposa, uma princesa da Média que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Na planície marrom e empoeirada da Mesopotâmia, Nabucodonosor construiu uma montanha artificial, uma série de terraços abobadados, impermeabilizados com chumbo e asfalto, sobre os quais foram plantados árvores exóticas, trepadeiras e flores. Era necessário um feito de engenharia impressionante, apenas para elevar a água do rio Eufrates ao topo daquela estrutura.
era um ato de pura vontade. Era Nabucodonosor dizendo à própria natureza que ele podia remodelá-la à sua vontade. Este era o homem, o conquistador, o arquiteto, o senhor do mundo. E cada tijolo assado nos fornos da Babilônia, cada um deles estava estampado com uma inscrição: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos, aquele que construiu isto. Seu nome, seu eu, estava literalmente nos alicerces da civilização. Ele não apenas governava o mundo, sentia que o havia criado. Tornou-se, em sua própria mente, um sócio dos deuses. Ou talvez, nos recantos escuros de seu orgulho, sentisse que os deuses eram simplesmente uma extensão de sua própria majestade. O poder absoluto não apenas corrompe, isola. E nesse isolamento, a mente começa a acreditar em suas próprias mentiras. Nabucodonosor tinha se elevado tanto que já não havia ninguém que pudesse lhe dizer não. Um homem que não tem ninguém acima dele na terra só pode ser advertido do céu. E o aviso chegou, não com um exército no horizonte, mas do único lugar que o rei não podia controlar, seu próprio subconsciente. Chegou-lhe a noite, através de um sonho tão vívido, tão poderoso, que o acordou aterrorizado. Fez o que qualquer rei absoluto faria. Convocou seus sábios, seus magos, seus astrólogos. Mas eles, temendo por suas vidas, não conseguiram interpretar a visão. Apenas um homem teve coragem. Um cativo hebreu chamado Daniel. Um homem que servia ao rei, mas adorava a um Deus diferente, ao Deus do povo que Nabucodonosor havia escravizado. O rei contou-lhe o sonho. Viu uma árvore imensa no meio da terra. Sua copa era tão alta que alcançava o céu, e era tão larga que podia ser vista dos confins do mundo. Suas folhas eram belas e seu fruto abundante, alimentando todas as criaturas. As feras do campo encontravam sombra sob ela, e as aves do céu faziam ninho em seus galhos. Era a árvore da vida, o centro do mundo, o símbolo perfeito de seu próprio reino, poderoso, provedor e protetor. Mas então, a visão mudou. O horror começou. Um vigia, uma entidade santa, desceu do céu e gritou com uma voz terrível: Derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhas e espalhai seus frutos, que as bestas fujam debaixo dela. Mas a ordem não era de destruição total. Havia uma cláusula estranha. Mas deixai o toco de suas raízes na terra, amarrado com uma atadura de ferro e bronze entre a relva do campo. E então o decreto tornou-se pessoal. Que seja molhado com o orvalho do céu, e que sua parte seja com as bestas. Que seu coração de homem seja mudado, e que lhe seja dado um coração de besta, e que passem sobre ele 7 tempos. Daniel, ao ouvir isso, ficou horrorizado. Não pelo sonho, mas pelo seu significado. Ficou pálido, e o rei teve que insistir para que ele falasse. E Daniel, com uma coragem surpreendente, disse a verdade ao homem mais poderoso do mundo. Meu senhor, disse, a árvore que viste, que crescia e se fortalecia, e cuja copa alcançava o céu, és tu, ó rei. Explicou que o decreto do céu era uma sentença contra ele. Seria expulso da sociedade humana, perderia a sua sanidade, viveria como um animal selvagem no campo, comeria grama como os bois, e essa loucura duraria 7 tempos, provavelmente 7 anos. A causa deste julgamento era explícita: seu orgulho. E o propósito era a cura. Até que reconheças que o Altíssimo tem domínio no reino dos homens, e que o dá a quem ele quer. Mas mesmo então, na sentença, havia esperança. O toco das raízes que permanecia na terra significava que seu reino lhe seria devolvido, mas somente após aprender a lição. E então Daniel, arriscando sua vida, deu ao rei um conselho, uma última oportunidade. Portanto, ó rei,
aceita o meu conselho. Resgata os teus pecados com justiça e as tuas iniquidades, fazendo misericórdia aos pobres. Talvez assim seja prolongada a tua tranquilidade. Um aviso tão específico, tão aterrador, de um profeta que respeitava, deveria ter quebrado o espírito de qualquer homem. Deveria tê-lo levado à humildade, à reflexão. E talvez tenha feito por um tempo. Mas o orgulho é uma droga. E a droga de Nabucodonosor estava em toda parte. Estava em cada tijolo com seu nome, em cada reverência de seus cortesãos, em cada relatório de seus generais. A rotina do poder é um sonífero para a consciência. O medo desapareceu. O aviso foi esquecido. A vida voltou à normalidade. Passou um ano inteiro. 12 meses. Tempo mais do que suficiente para mudar, para mostrar misericórdia, para lembrar o aviso. A profecia tinha se tornado uma lembrança desconfortável. Um dia, o rei estava caminhando na varanda de seu palácio real na Babilônia. Era o auge do mundo, contemplando a maior cidade do mundo. O sol refletia nos azulejos azuis do portão de Ishtar. Ele podia ver a fumaça dos sacrifícios subindo do grande zigurate. Podia ver os jardins suspensos, uma maravilha impossível que sua própria vontade tinha criado. Sentiu aquela onda de poder, realização, divindade, e respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar de sua cidade. E então pronunciou as palavras fatais, as palavras que selaram seu destino. Não as disse a ninguém em particular, falou-as ao universo, a si mesmo. O rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? O meu poder, a minha majestade. Foi a cristalização pura do seu orgulho. Ele havia falhado no teste, e a sentença, retida por 12 meses, caiu. A resposta do céu foi instantânea. O texto é arrepiante em sua precisão. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti. Não foi um processo lento. Não foi um declínio gradual rumo à senilidade. Foi um interruptor. Foi um golpe. Naquele mesmo instante, a luz se apagou nos olhos do rei. A mente que havia projetado a porta de Ishtar, a mente que conquistara nações e administrara um império, se quebrou. O que aconteceu depois foi o registro da humilhação mais profunda imaginável. O homem que se achava um deus já não era sequer um homem. Seus cortesãos, seus guardas o viram. O terror que devem ter sentido. O rei desabou, não como um homem doente, mas como um animal aterrorizado. Seus olhos já não reconheciam ninguém. As túnicas reais eram um incômodo. Rejeitava a comida cozida. Tentava morder seus servos. Os estudiosos modernos deram um nome a esse raro delírio: boantropia. Uma condição psicológica real, embora extremamente rara, na qual o paciente acredita firmemente que é um boi ou uma vaca. Arrasta-se de 4 patas, tenta mugir e busca instintivamente comer grama. Para o tribunal da Babilônia, isso era um desastre de proporções inimagináveis. O rei estava louco. Não apenas excêntrico, mas clinicamente, animalmente louco. Ele foi retirado do palácio. Não podiam permitir que o mundo visse isso. O rei do mundo não podia ser visto rastejando e mugindo. Levaram-no além dos muros do palácio, aos jardins reais ou talvez ao campo aberto, onde o deixaram exatamente como a profecia tinha dito, com as feras do campo. Começaram os 7 anos. 7 anos. 2.555 dias. É difícil para nós compreender a magnitude desse horror. O primeiro ano deve ter sido um inferno de sentidos. Sua pele macia, acostumada às sedas e aos olhos finos, queimou sob o sol implacável da Mesopotâmia. As noites frias o faziam tremer. O orvalho da manhã, que a profecia mencionou,
não era uma metáfora poética. Era uma realidade fria e úmida que o encharcava até os ossos. Comia grama. Seu sistema digestivo humano, não projetado para celulose crua, deve ter se rebelado. Deve ter vivido em um estado constante de doença e dor. Para o segundo e terceiro ano, o corpo se adaptou. A pele endureceu e virou couro. Suas mãos e joelhos, agora seus principais meios de transporte, ficaram cobertos de calos grossos e rachados. E sua mente afundou ainda mais. A linguagem, esse pilar do eu humano, apodreceu e caiu. Os pensamentos complexos, as estratégias, as lembranças de sua própria glória, tudo desapareceu, substituído pelos instintos primários do animal. Medo, fome, sobrevivência. Para o quarto e quinto ano, a transformação estava completa. O homem chamado Nabucodonosor já não existia. Restava apenas a criatura. Seus cabelos, que não eram cortados há anos, cresciam selvagens, embaraçados, cheios de lama, folhas e piolhos. O texto diz que crescia como penas de águia, uma descrição vívida de fios longos, grossos e sujos. Suas unhas, que não tinham sido cortadas, continuaram crescendo. Curvaram-se, engrossaram, tornaram-se amarelas e frágeis. Garras inúteis para um homem, mas perfeitas para um animal que cava a terra em busca de raízes. Como as de aves. Vamos imaginar esta criatura. O antigo dono do mundo, agora menos que o mais baixo de seus escravos. Escondia-se dos chacais à noite. Bebia de poças de água suja. Fugia do som dos humanos. O tempo já não era uma linha de conquistas. Era um círculo de amanheceres e entardeceres. O sol surgia, comia. O sol se punha, escondia-se e tremia. Era a existência reduzida ao seu núcleo mais básico e temeroso. O homem que tinha se elevado ao céu agora estava firmemente preso à terra, alimentando-se dela como o mais humilde dos bois. Era a correção perfeita, simétrica e terrível para seu orgulho. 7 anos passaram nesta névoa sem mente. O que fez a corte mais poderosa do mundo enquanto seu rei comia capim. Este é o silêncio fascinante da história. Os registros oficiais babilônicos, as crônicas dos reis, não mencionam isso. Claro que não. A propaganda é tão antiga quanto o poder. Nenhum império gravaria na pedra a loucura de seu maior rei. A história é escrita pelos vencedores, e os vencedores editam seus momentos de vergonha. O mais provável é que tenha sido estabelecida uma regência. Seu filho, Evil Merodach, ou um conselho de generais e sacerdotes, governaram em seu nome. O trono permaneceu oficialmente ocupado. Disse-se ao povo que o rei estava doente, ou meditando, ou em uma campanha militar distante. A maquinaria do império continuou, mas em seu centro havia um trono vazio e um segredo aterrador. O silêncio dos registros babilônicos não é uma prova contra a história, é a prova da vergonha que causou. E então, um dia, após os 7 anos terem passado, após a sentença ter sido paga na sua totalidade, algo aconteceu. A criatura, o homem-bestia, estava no campo. Talvez fosse de manhã. E pela primeira vez em 2555 dias, algo em seu cérebro quebrado se reconectou. O toco das raízes, mantido vivo debaixo da terra, começou a brotar. O texto o descreve com uma simplicidade sublime. Mas ao fim do tempo, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu. 7 anos ele tinha olhado para baixo, para a terra, para a grama, para a próxima refeição. 7 anos de uma perspectiva puramente animal. E agora, num ato que é fundamentalmente humano e talvez divino, ele levantou a cabeça, olhou além de si mesmo, olhou para o céu. E naquele instante, sua razão lhe foi devolvida. Vamos imaginar o horror daquele momento de lucidez. O retorno da consciência não deveria ter sido um alívio, mas uma agonia. De repente, lembrou-se. Lembrou quem era.
Lembrou o palácio, as túnicas, o poder. E viu a si mesmo. Viu suas mãos, agora garras sujas. Sentiu o peso de seus cabelos emaranhados. Cheirou o odor de seu próprio corpo, um odor animal de 7 anos. O impacto dessa autoconsciência teria enlouquecido um homem mais jovem. Mas Nabucodonosor já não era mais o homem que fora. O orgulho tinha sido completamente queimado. E a primeira coisa que fez com sua mente restaurada, a primeira coisa que fez com o presente da linguagem devolvido, não foi amaldiçoar seu destino. Não foi gritar pedindo por seus guardas. Não foi chorar por sua própria miséria. Seu primeiro ato foi bendizer ao Altíssimo. Ali, no campo, ainda com a aparência de uma besta, o rei louvou e glorificou aquele que vive para sempre. Aceitou a lição. Reconheceu publicamente que o poder que construiu Babilônia não era dele. Reconheceu que o Altíssimo é quem governa e que seu próprio reino era apenas um empréstimo. E no momento em que a humildade substituiu o orgulho, a restauração foi completa. Seus conselheiros e seus nobres, que talvez o observavam de longe, esperando por esse mesmo momento, vieram até ele. O texto diz que me buscaram. Levaram-no de volta ao palácio. O banharam. Cortaram seu cabelo e suas unhas. Vestiram-no novamente com as túnicas reais. E o sentaram novamente no trono. Foi restabelecido em seu reino. Mas não era o mesmo rei. O homem que retornou ao trono era mais sábio, mais humilde. E segundo seu próprio testemunho, uma maior grandeza lhe foi acrescentada. A experiência não o destruiu, o completou. Por isso conhecemos esta história. O rei, um mestre da propaganda, entendeu o poder de sua própria história. Um rei comum teria apagado este capítulo. Teria executado qualquer um que o tivesse visto em seu estado animal. Teria esculpido em pedra novas vitórias para cobrir o vazio de 7 anos. Mas Nabucodonosor fez o contrário. Tomou sua humilhação mais profunda, o segredo mais vergonhoso de seu império, e o transformou em um decreto oficial. Escreveu uma carta, uma confissão pública, e a enviou a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. A história que conhecemos não é o boato de um inimigo. É o testemunho pessoal do próprio rei. É o documento mais estranho e corajoso emitido por um monarca absoluto na história da humanidade. Ele contou cada detalhe. O sonho, o aviso, seu orgulho, as palavras fatais no telhado. E sim, os 7 anos de loucura. Admitiu ao mundo inteiro que o rei da Babilônia, o conquistador do mundo, tinha comido capim como um boi. E fez isso com um propósito, para ensinar a lição que ele aprendeu da maneira mais difícil. Terminou seu decreto com estas palavras: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandecimento e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam com soberba. O homem que se achava um deus tornou-se um testemunho, e sua história sobrevive não como um registro de seu poder, que se tornou pó junto com os tijolos de sua cidade, mas como um aviso eterno, um aviso de que a mente humana é um lugar frágil e que nunca foi projetada para suportar o peso de ser um deus.